Hoje nós vamos fazer bolachinha ou biscoito amanteigado, como você preferir. E o próprio nome já diz, amanteigado, né, pessoal? Então vai bastante manteiga. E eu não aconselho a margarina por causa da textura do biscoito, principalmente se você morar em região quente. Eu aconselho a manteiga, tá? Então, nós temos aqui 420 gramas de manteiga. Tenho aqui 6 xícaras. Eu usei essa xícara medidora de 240 ml de trigo. E para mim medir, pessoal, eu trouxe até aqui para vocês verem, ó. Eu já medi, aqui já tem as 6 xícaras. Então, eu faço assim, ó, com o meu trigo, com o meu amido, com o meu açúcar, com aquilo que eu for medir. E depois eu venho, ó, e eu nivelo assim, ó, com as costas de uma faca. Entendeu? Então, as xícaras são assim, e eu usei essa aqui, que é a medidora de 240 ml. Nós vamos usar o trigo, mas ele sempre vai ficar em último lugar, e vão ser 6 xícaras. Vamos usar aqui amido, que é a nossa famosa maisena, né? São 2 xícaras e meia de amido. Vamos usar açúcar, eu estou usando 2 xícaras do cristal, mas pode ser o refinado. Vamos usar 5 ovos. Vamos usar a colher medidora para medir o nosso fermento de bolo. E nós vamos usar essa colherzinha, que ela é referente a meia colher de sopa, que é a de 5 ml, tá vendo? Nós vamos usar ela cheia, porém, na medida, quando você compra aquelas várias colherzinhas, ela é a de meia. E vamos usar 5 ovos. Isso é o básico para a receita, tá? Para a receita básica. Mas eu vou acrescentar na minha, e é opcional, um pacote de 100 gramas de coco ralado e vou usar 2 colheres de sopa de essência de baunilha. A colher de sopa que eu vou usar é a colher medidora também. Qual a diferença entre elas, ó? Tá vendo? Então, a de 15 ml eu vou usar para medir a baunilha e a de 5 ml eu vou usar para o fermento. Vamos começar aqui quebrando os ovos, né? Eu sempre quebro um por um para não ter problema de estragar a minha receita, né? Às vezes pode ser que tenha algum estragadinho e a gente não percebeu. Então, eu vou quebrando um por um, sempre, em todas as receitas. E vou misturar aqui depois açúcar, manteiga, a essência, o coco. E vou misturar bem. O último ingrediente vai ser a nossa farinha. Porque a farinha, pessoal, depende muito do tamanho dos ovos, né? Às vezes os ovos são maiores, às vezes os ovos são menores, então pode ir um pouquinho menos ou ir todo o trigo. E a gente não vai acrescentar muito trigo, não. Como eu falei, às vezes você mora numa região quente e esse biscoitinho fica um pouquinho mole por causa do calor das suas mãos, porque depois nós vamos entrar com as mãos. Se isso acontecer, ao invés de você ficar colocando farinha, você vai levar a sua massa um pouquinho na geladeira, uma meia hora, para essa manteiga voltar a se firmar. Embora aqui a gente vai trabalhar ela na temperatura ambiente, né? Ela tá em temperatura ambiente. Mas, se por um acaso a sua região for uma região assim muito quente, você pode voltar com a sua massa depois de pronta na geladeira, para que ela não fique muito mole e você possa usar a sua máquina, se você tiver a máquina de
bolachinha, de biscoitinho, ou para que você possa modelar na mão também. Eu já vou dar para vocês a opção de modelagem também, né? Então, vocês podem fazer isso. Por isso que eu aconselho, pessoal, a manteiga. E daí alguém pode falar assim, mas é muita manteiga. É um biscoitinho amanteigado. É aquele biscoitinho que você põe na boca e ele derrete. Por isso que vai muita manteiga. Mas para você que não quiser, eu tenho já aí no canal a receita de bolachinha caseira com nata. E daí vai menos manteiga do que nós temos aqui. Agora eu só vou misturar aqui para ficar homogêneo, pessoal. Misturei muito bem os ingredientes, porque aqui quando nós formos colocar o nosso trigo e o nosso amido, nós não vamos querer ficar sovando, tá? Nós só vamos mexer para ele agregar. Não precisa sovar, porque nós não queremos ativar o glúten desse trigo. Então, a gente vai mexer só realmente para misturar. Vou entrar aqui, ó, com a minha colherzinha de fermento, né, para bolo. O amido, nós vamos colocar ele todo de uma vez, né? O amido, que é a maisena, tá, pessoal? Nós vamos colocar ele todo de uma vez. E o trigo é o que eu falei para vocês. Nós vamos colocando aos poucos e misturando para a gente sentir o ponto dessa massa. Fica um biscoitinho maravilhoso, pessoal. Uma bolachinha assim, ó, deliciosa. Eu coloquei esse plástico aqui embaixo porque vai ter um momento que nós vamos misturar esses ingredientes à mão. E daí fica mais fácil numa bancada, na mesa, igual eu vou fazer aqui, pra gente mexer. Então aqui eu vou agregar todo esse amido. Agora eu vou colocar o trigo aos poucos. E apesar de eu já ter medido o meu trigo, eu vou usar essa xícara aqui, que é só para pegar, porque se eu não usar tudo, ao menos não vou ter colocado a mão ali dentro, né? Posso deixar para uma outra receita. Então, aqui eu vou a princípio com uma colher de bambu ou uma colher de pau, até eu conseguir mexer com ele. E depois nós vamos tirar da vasilha e mexer à mão. E se você pegar já essa mistura e provar, você vai ver que é deliciosa. Nós não precisamos untar a assadeira, que nós vamos usar para assar. Eu gosto deles mais douradinho, mas isso é você que vai escolher, né, a cor, se você vai querer um pouquinho mais branquinho, um pouquinho mais dourado. Os fornos, vocês sabem que variam de um para o outro, então às vezes pode ser que você deixa 20 minutos, 30 minutos, tem essa variável. Quando eu for modelar, eu já vou ligar o meu forno para pré-aquecer. Nós vamos colocar no forno pré-aquecido. Se o seu forno é forno a gás, daqueles grandes assim, você pode colocar aí a 200 graus, tá? Se o seu forno, assim como o meu, for o forno elétrico, nós vamos colocar 180 graus, vamos colocar a grade no meio e vamos ligar resistência de cima e de baixo, tá? Se for a primeira vez que você vai fazer, fique ali próximo, de olho, para dar uma olhadinha para não queimar os seus biscoitos, as suas bolachinhas, tá? Agora aqui, ó, desse jeito que ela tá aqui, eu já vou colocar ela aqui na mesa, para mim começar a trabalhar ela com a mão, que vai ficar mais fácil para trabalhar. Não é sovar, pessoal. Não queremos sovar aqui. É só realmente misturar a farinha. Só agregar a farinha na receita, tá? Não vamos ficar sovando ela, não.
Vou limpar bem a vasilha e volto aqui com vocês. Agora aqui, ó, é mão, ó. A gente vai fazendo assim, ó, de baixo pra cima, ó, misturando. A mesma coisa que você estava fazendo com a colher, mas chega um momento que a colher não dá mais certo, então a gente vai colocando as mãos. Ó, a gente vai sentindo que a massa ainda precisa, então vamos acrescentar mais um pouco do trigo. E, ó. Porque como eu falei, né, ovos tem grandes, tem menores, aí a gente tem que ir sentindo a necessidade dele aqui. Talvez você use menos aí se os seus ovos são menores, talvez você use mais se os seus ovos são maiores. Mas procure não usar muito mais do que as 900 gramas, sabe? 1 quilo, 1,1 kg no máximo. Para você não perder a textura e o sabor que você já deu nessa massa. Ó, ela ainda está muito molinha, então vou usar todo o trigo que tá aqui assim. Vai as 900 gramas dessa. E ainda vou sentir se ela vai precisar de mais ou não. Só vai fazendo isso. É uma massa bem gostosa. E quando nós vamos testar o ponto, pessoal, pra gente testar o ponto, não errar, porque assim, a nossa mão aqui, vamos dizer que está suja, né? Às vezes você acha que ela está pegando demais, mas às vezes não é isso. Às vezes é porque a mão da gente está suja, porque ela não é para ficar uma massa realmente dura, igual massa de pão, ó. Agora eu estou aqui, ó, só passando para incorporar a farinha que tá aqui, ó. Não estou sovando ela, não estou batendo ela. E agora eu vou sentir para ver se não ficou farinha aqui no meio, ó. E no meu caso aqui, eu não vou precisar de mais farinha não, tá? Vai ser o suficiente. É assim mesmo que ela fica. Eu vou lavar a minha mão e vou mostrar pra vocês. Porque aqui dá uma impressão de que ela tá bem peguenta por causa da minha mão tá assim. Mas eu vou mostrar o ponto pra vocês. Eu não vou precisar de mais trigo. Vai ser isso aqui mesmo. E é o que eu falei. Mora numa região, tá muito quente, coloca lá uns minutinhos, uma meia horinha na geladeira. Você já vai ver que ela vai firmar mais por causa da manteiga que nós estamos usando. Ó, minhas mãos estão limpas que eu lavei, ó. A gente vai fazer assim, ela não prega na mão, porém se a gente fazer assim, ó, como a massa fica por dentro, tá vendo? Ela ainda fica uma massa úmida, tá vendo? É assim que é para ficar a nossa massa. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou limpar aqui para mostrar como a gente pode modelar. E enquanto eu vou montar aqui, eu vou deixar a minha massa na geladeira. Então, eu vou colocá-la na geladeira e vou limpar aqui e montar tudo certinho para voltar com vocês para mostrar como eu modelo. Vou mostrar as duas opções de modelagem que eu tenho aqui, que seria na mão, né? E numa maquininha que eu tenho da Tupperware. Limpei tudo aqui e vou mostrar para vocês. É a mesma coisa, pessoal, da bolachinha caseira, quem me acompanha já viu. Você pode pegar eles e fazer bolinhas assim, ó, com as mãos. Aí você achata e você vai escolher o tamanhozinho que você quer e marca assim com o garfo para ficar bonitinho. Você pode fazer assim. Você pode fazer tipo uma minhoquinha, vamos dizer assim, né? E daí você pode marcar com o garfo assim, ó, dando um espacinho entre elas e depois você vem com uma faquinha aqui, ó, e separa assim. Tá vendo? Você pode fazer como se fosse uma meia-lua também,
um pouquinho, faz a minhoquinha um pouquinho mais fininha e faz assim, ou faz assim, o modelinho que você preferir. Tem pessoas que têm já a maquininha de fazer a bolachinha, né? Que é muito parecido com aquela maquininha de moer carne. Tem até uns que é o moedor de carne que vem com umas pecinhas separadas, né? Eu uso, pessoal, esse produto aqui, ó. Ele é da Tupperware. O nome dele é Instant Massa. Você acha como agora faz tempo que eu comprei, muito tempo, ele vem na revista, mas às vezes demora. Então você pode comprar na Shopee, pode comprar no Mercado Livre, chama Instant Massa. Quando eu comprei o meu, eu paguei R$100. E ele vem aqui, ó, com 3 tipos de bico diferentes. Que é só você puxar aqui, ó, e você coloca os bicos que você quiser. Eu gosto para bolachinha desse quadrado, ó. Eu venho aqui, ó, tá vendo que já encaixou aqui? Você ouve esse clique e já tá certinho. E aqui vem essa esteirinha, porque essa esteirinha que vai no que a gente apertar lá, ela vai correr e vir pra frente. A gente vai colocar a massa aqui, ó. Vou pegar e vou colocar a massa para vocês verem. Então, você pega ali um tanto de massa que você quiser. Ó. Coloquei a massa, certo? Belezinha. Ela vem com essa parte aqui agora que a gente vai tá encaixando aqui, ok? Aí, ó, eu estava explicando, conversando com vocês e não estava gravando, pessoal. Cheguei até a fazer essas daqui, ó, mas tudo bem, eu vou explicar de novo. Vai estar cortado aí na parte que eu tinha colocado a massa aqui e ia explicar para vocês, tá? Então aqui, ó, a esteira. Eu não posso colocar o aparelho em cima assim da esteira, que senão ela não corre, ó, porque ele tá ali em cima. Então eu tenho que deixar ela aqui, ó, no meio certinho, que é para ele ficar liberado para correr, tá? E daí não tem erro. A gente vai vir com essa parte aqui, vai colocar ali em cima e você vai fazer um pouquinho de força, precisa de um pouquinho de força, tá? E a gente vai apertar e ele vai correr, ó. É muito, muito, muito rapidinho. Aí eu venho aqui, ó, corto aqui. E daí, vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Tá vendo? Se vocês acharem aí na Shopee, no Mercado Livre ou em outro site, super vale a pena, pessoal. Agora você pode marcar a sua bolachinha se você quiser. Eu não vou marcar. Eu só vou vir aqui, ó, e vou cortar. As minhas eu tô fazendo quadradinhas, não tô fazendo compridinhas, tá? Mas o formato é você quem vai escolher. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, resistência em cima e embaixo, a grade no meio. Forno convencional, 200 graus, grade no meio, nem em cima, nem embaixo. Vai deixar dourar conforme você querer. Aqui eu não vou... nós precisamos de deixar um espacinho, porque ela cresce um pouco, tá? E vocês procurem fazer basicamente do mesmo tamanho, que é para elas assarem no mesmo tempo, tá bom? Aqui mesmo, ó, sobrou esses 2 pedacinhos muito pequenos, eu volto para a máquina e modelo novamente. No fim, eu vou mostrar para vocês o quanto de massa sobra aqui dentro, que daí essa sim não tem como mais usar o aparelho, porque você pode apertar, como é pouco não vai sair. Aí a gente faz com a mão, bolinhas ou um outro formato que queira, tá? Mas é basicamente isso. Como o meu forno já está pré-aquecendo, aquela primeira assadeira eu já vou pôr para assar. Uma coisa que vocês podem fazer também, pessoal, é pegar a massa, dividir ela em 2 e fazer um pouco com essência de coco, de baunilha,
de laranja, ou colocar raspinhas de laranja e de limão. Tanto vocês podem fazer tudo de um sabor só, como vocês viram quantas dão, vocês podem dividir a receita no meio e fazer de 2 sabores. E daí como vocês fariam? Vocês vão pegar, vão fazer todo o processo da receita normal, sem a essência. Aí quando vocês deu o ponto nela, aí você divide em 2 e escolhe 2 essências e coloca. Como vocês vão estar dividindo, se vocês forem fazer de 2 sabores, então vocês não vão usar 2 colheres de essência para cada metade, vamos dizer assim. Vocês vão usar 1 colher de essência para cada metade. Agora, se vocês quiserem fazer toda a massa de um outro sabor, mas ser único o sabor, essa aqui eu vou tirar porque ela ficou com esse furinho aqui no meio, tá vendo? Aí sim você usa as 2, tá? Então, vou fazer toda a massa, mas quero com essência de laranja, ou quero com raspinhas de laranja e de limão, coloca raspinhas de um limão e de 2 laranjas. Ou coloca 2 colheres de essência de laranja. Vou fazer metade com essência de coco, metade com essência de laranja. Divide a massa no meio, depois de agregado todos os ingredientes, e coloca 1 colher de sopa de essência de coco, 1 colher de essência de laranja. Então tem essa opção também para vocês fazerem as bolachinhas com outros sabores, tá bom? Meu forninho é pequeno e cabe só de uma em uma forma. Então, ó, deu aquela que vocês viram, deu essa aqui quadrada, deu mais uma dessa daqui, ó, de pizza, e tem um pouquinho aqui também, que eu vou colocar depois, e vou mostrar aqui para vocês agora a massinha que sobrou e que nós vamos amassar à mão. Se o seu forno cabe mais de uma, pode pôr, tá? Não tem problema. É que o meu aqui não cabe. Então, essa massinha do aparelho, esse aparelhinho ele é bem fácil de limpar. Você consegue desmontar ele todinho para você estar limpando. Então, assim, não é algo que você fala, eu vou comprar, mas é ruim de limpar. Não, ele desmonta inteirinho. Eu lavo com sabão normal. Quem me acompanha sabe que eu uso aqui meu sabão caseiro, que eu já tenho até receitinha aí dele. E eu uso ele para lavar, não tem problema nenhum. Agora aqui essa massinha, foi a massinha que me sobrou. E eu vou só pegar ela, eu vou optar por bolinhas, tá? Vou fazer bolinhas mais ou menos do tamanho dos quadradinhos ali que eu cortei. E depois vou amassar com a mão mesmo, não vou modelar com um garfinho não. Essas bolachinhas, vocês deixam ela esfriar bem mesmo. Depois de bem frias, aí vocês colocam, pode ser pote de vidro, pode ser Tupperware. Eu costumo colocar bem fechadinha numa Tupperware bem grande e ir tirando aos poucos numa Tupperware menor para deixar para o dia a dia. Deixo uma quantidade menor numa latinha da Tupperware e os outros eu coloco naquelas Tupperware grande e deixo fechadinho, bem condicionadinho. Você pode ficar aí, pessoal, até 30 dias, mas não dá 30 dias, né, porque não sobra. Então eu volto com elas assada com vocês. Olha só, vocês viram como elas dão uma crescidinha? Eu acabei de tirar essa daqui e já coloquei uma outra. Agora eu vou aguardar esfriar. Fui parar a máquina, pessoal, porque vida de dona de casa é assim, né? Tô assando as bolachinhas, a roupa tá batendo, já tô ali lavando a louça, é assim a vida da dona de casa. Então aqui, como eu tava falando, agora eu vou aguardar ela esfriar pra me tirar, pra elas não quebrarem, tá? E já coloquei a outra pra fazer.
Aqui, ó, as que ainda estão para assar, eu tampei com guardanapinho, porque, né, tem mosquitinho, essas coisas assim. As já assadas, nós colocamos essas telinhas assim para não ficar abafado, tá? Porque senão pode umedecer a bolachinha. Então agora eu vou retirar elas com a ajuda de uma faquinha, pode ser uma espátula também, você entendeu? Você vai colocar assim, ó. E elas já vão sair, ó. Coloca assim e elas já saem, tá vendo? E a gente vai colocando tudo lá, ó. Então a gente vai assando e deixa esfriar primeiro, né? Essa daqui tá bem fria, pode ver que eu pego na assadeira normalmente. E nós vamos colocar lá. E daí eu vou manter ela fechadinha ali com a telinha, né? Sem abafar. Porque o que acontece? Se abafar, ela pode umedecer e não é isso que a gente quer. Eu estou agora no horário de almoço, é 12h50. Eu vou deixar até umas 19 horas tampadinho só com essa telinha. E depois disso é que eu vou colocar na Tupperware, fechar bonitinho, colocar um pouco na lata pra gente já ir comendo. E essa assadeira aqui eu vou lavar ela para usar de novo com aquele pouquinho que ficou, que ainda tem um pouquinho que tá fora da assadeira, né? Então eu vou lavar e colocar de novo. E vocês viram que tira facinho? Não precisa de estar untando. Vou terminar de assar todas e depois mostro para vocês. E olha só que lindas ficou, pessoal, a nossa bolachinha. E assim, pessoal, essa bolachinha, gosto é algo muito, muito pessoal, né? Mas entre a bolacha caseira, que eu já tenho aí, e essa amanteigada, a minha preferência é essa amanteigada. Que você põe assim, ela simplesmente derrete na sua boca. Mas é como eu falei, né? Cada um tem um paladar. E agora eu vou pegar uma e vou mostrar para vocês como que ficou por dentro. E ela é daquelas assim, ó, que derrete na boca. Derrete, derrete. Vai quebrar aqui porque ela fica bem quebradicinha. Olha só por dentro. Tá vendo? E um sabor maravilhoso. A essência faz diferença aqui, viu, pessoal? Seja qual for a essência que você for usar, faz diferença aqui. Agora eu vou deixar elas só esfriando assim, com essa proteção. E depois eu coloco nas latas, igual eu falei para vocês. Uso essa grandona aqui, pessoal, para guardar. E daí vou tirando aos poucos e colocando numa menor assim, pra gente ir usando. Espero que vocês façam. Comentem aí se vocês gostaram. Compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Beijos no coração. Deus abençoe sempre. E até o próximo vídeo.